Olá, pessoal, tudo bem? Nós já falamos aqui que o projeto do Bolsonaro era um projeto de uma parte das Forças Armadas do Brasil, principalmente um número importante de oficiais do Exército de Caxias, um projeto militar. Já dissemos também aqui que o projeto era ficar por muito tempo no poder, com o Bolsonaro e o governo dele com mão de ferro, tratando a sociedade brasileira, principalmente os trabalhadores, as trabalhadoras e os adversários políticos. Projeto dos militares. Como foi a ditadura militar, que durou 21 anos. Se nós pegarmos historicamente, a ditadura foi um dia desse. Um dia desse. Mas por que esses militares se entrelaçaram como vermes com esse traste chamado de Bolsonaro? Porque eles não foram punidos lá na ditadura militar. Eu sempre digo e repito aqui nesse canal, se o Brasil tivesse, lá no final da ditadura, em vez de ter perdoado com a anistia de 79, punido exemplarmente e de forma dura esses golpistas da ditadura militar, os torturadores, talvez o Brasil não tivesse experimentado esses quatro anos de desgoverno desse traste chamado de Bolsonaro. Me desculpa chamar assim. Dentro do projeto agora, de 2019 a 22, repito, era ficar no poder por um longo tempo. Até esse cara, de repente, ficar bem velhinho e morrer. Só que tem um detalhe fundamental para que cada trabalhador e trabalhadora procure tirar um tempo para tentar entender. Esse projeto não era um projeto apenas da família do Bolsonaro e dos militares que o apoiaram. Eles fizeram e fazem parte de um grupo grande de pessoas que nós chamamos de direita e de extrema-direita, que são ferramentas do grande capital daqui e do grande capital imperialista. Os banqueiros, a Faria Lima, o imperialismo europeu e estadunidense, os super ricos daqui. Se a gente não enxergar isso, a gente não vai entender. Porque se o Bolsonaro só venceu e governou porque a elite quis. Como agora estão preparando e vão fazer de tudo, preparando o Tarcísio, e vão fazer de tudo para tentar derrotar o Lula. Por quê? Se o Lula está fazendo um governo bem feito. Porque o Lula congelou as neoliberais. Então tem que vir um cara para vender a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, a Previdência Pública. Tem que vir um cara assim. E o cara para eles é Tarcísio. Eu vou mostrar para vocês uma matéria importantíssima sobre essa questão da eleição. Só que antes eu vou mostrar um corte na fala de uma jornalista da Globo News, que está lá no Instagram, PT na Câmara, da Daniela Lima, sobre essa questão do golpe. Por quê? A notícia que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é sobre o início para valer do julgamento do Bolsonaro. As pessoas, o Supremo começa essa semana, começa hoje, amanhã, a ouvir os depoimentos das pessoas, entre elas o Hamilton Mourão, que nós colocamos aí na capinha. Esse inútil senador pelo Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo, tá certo? E depois eu mostro a matéria. Gente, mostram que essa articulação golpista se estendeu até a antevéspera da posse do Lula. Mais exatamente, 4 dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, por quê, né? Como é possível tratar ou explicitar esse assunto? Ouvindo, lendo, vendo o que esse personagem falou. O golpista, o policial federal que estava no núcleo operacional do golpe. Ele está falando com um aliado dele, um interlocutor. E ele diz o seguinte, irritadíssimo, o presidente vai dar para trás. E aí o interlocutor tenta entender. Em quê? E ele responde, vai fugir. Aí o interlocutor fala, eu nunca levei fé que poderia ter alguma reviravolta, essa possibilidade foi real? E aí o golpista, o nome dele é Vladimir, diz, até ontem.
Essa conversa aconteceu no dia 29 de dezembro de 2022. No dia 30, como não deu certo o golpe, o Bolsonaro fugiu para Orlando. Vocês lembram disso? Nosso canal falou isso aqui diversas vezes. Que é um covarde, um malandro. Um malandro. Olha aqui a matéria. Parece que agora serão definitivamente punidos. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Supremo Tribunal Federal inicia série de depoimentos de envolvidos em plano golpista de Bolsonaro. Está aqui o traste e está aqui a matéria. Na próxima segunda, que é amanhã, o STF inicia uma série de depoimentos sobre a tentativa de golpe de Estado de Bolsonaro e seus aliados. O processo envolve oitivas de 81 testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos 8 réus que formaram o núcleo principal da articulação. Entre os convocados estão figuras-chave das Forças Armadas e do cenário político, como o senador, o inútil Hamilton Mourão, do Republicanos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também do Republicanos, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Então tá aí, começa para valer o julgamento do Bolsonaro, que vai para cadeia antes do próximo Natal. Comente, se inscreva, ajude a gente nessa luta. Obrigado e até mais.